Previsão polêmica. Vidente revela. Resultado do Clássico Mineiro e choca torcidas. E aí, torcedor do Galo? Estamos de volta com mais um vídeo exclusivo e notícias fresquinhas para você. Antes de começar, inscreva-se no canal e deixe seu like. Isso é essencial para você não perder nenhuma novidade do Galo. Agora, sem mais demora, vamos às notícias. O Galo se encontra em um momento decisivo da temporada. E o clássico contra o Cruzeiro, marcado para este domingo, 9 de fevereiro, no Mineirão, não poderia ser mais crucial. Após uma vitória apertada, por 1-0 sobre o Atlético na última terça-feira, 4 de fevereiro, o time alvinegro precisa se preparar como nunca para este embate, que não é apenas esperado com grande ansiedade pelos torcedores, mas também carrega consigo implicações vitais para o futuro do Galo no Campeonato Mineiro. A pressão é imensa e o risco de erros não é uma opção. O cenário é de total tensão. A combinação de resultados que envolve este confronto pode levar a uma eliminação precoce, caso o Galo não consiga a vitória. O pesadelo de ser eliminado na fase inicial pode se tornar realidade. Com isso, o técnico Cuca intensifica seus ajustes e correções. E o elenco está ciente da responsabilidade monumental que carrega sobre os ombros. O clima no clube é de pura concentração, como ressaltou Gustavo Scarpa após o jogo contra o Atlético. Os jogadores sabem que cada segundo conta. Do outro lado, o Cruzeiro, tradicional adversário, não entra em campo apenas para competir, mas com o objetivo de complicar ainda mais a vida do Atlético. Após um empate com o América Mineiro na última quarta-feira, 5 de fevereiro, o atacante Dudu foi questionado sobre a possibilidade do rival ser eliminado caso não vença. Sua resposta firme e confiante deixou claro que, embora a situação seja delicada, o foco do Cruzeiro está em jogar seu melhor futebol para conquistar a vitória. Nossa missão é melhorar nosso time, garantir a vitória no domingo, afirmou o camisa 7. A confiança cruzeirense não diminui a tensão do Galo, que precisa urgentemente da vitória. O Clássico Mineiro, que já teve um capítulo internacional este ano no torneio da Flórida, em Orlando, traz consigo toda a carga histórica e emocional que só esse duelo pode oferecer. Naquele jogo, disputado sob intensa rivalidade, os dois times terminaram empatados em 0-0 em um confronto cheio de faltas e interrupções. O número impressionante de 47 infrações e 6 cartões amarelos foi um reflexo do jogo nervoso e truncado que deixou os torcedores ansiosos por um confronto mais dinâmico no Mineirão. E é justamente isso que Dudu espera para o jogo deste domingo. O atacante do Cruzeiro, ao relembrar o confronto nos Estados Unidos, fez questão de ressaltar que o clássico de domingo deve ser diferente. Queremos um jogo mais fluido, com mais futebol e menos interrupções, afirmou, deixando claro que a expectativa é de um embate eletricamente competitivo, onde as emoções devem tomar conta do estádio. A tensão é palpável para ambos os lados, e a expectativa é de um clássico que será muito mais do que apenas mais 3 pontos em disputa. O destino de ambas as equipes no Campeonato Mineiro pode ser decidido ali, e o fator psicológico será um dos fatores mais importantes. Para o Atlético Mineiro, errar não é uma opção. O time precisa mostrar que está pronto para a pressão. O Cruzeiro, por sua vez, entra em campo com a confiança de que tem tudo para complicar ainda mais a vida do rival. A polêmica sobre a possibilidade de eliminação precoce do Atlético Mineiro só aumenta o drama deste clássico mineiro. Quando um time entra em campo com a pressão de não poder falhar, a emoção no estádio alcança níveis altíssimos e cada lance, cada jogada, se torna uma questão de sobrevivência. O risco de ver um gigante do futebol mineiro ser eliminado de maneira tão precoce do campeonato estadual é um cenário que mexe profundamente com a psicologia dos jogadores e dos torcedores. Para o Galo, não é apenas uma vitória que está em jogo, mas a manutenção da confiança do torcedor e a preservação de um objetivo maior. Com isso, o clássico contra o Cruzeiro ganha ainda mais intensidade, pois o Galo não tem margem para erros. Este clima de instabilidade e incerteza sobre o futuro do Galo no campeonato coloca o confronto de domingo sob um holofote ainda maior. Para o Cruzeiro, a situação é ainda mais vantajosa, já que o time celeste tem a chance de entrar em campo
sabendo que pode complicar a vida do rival de maneira ainda mais significativa? A ideia de ver o Galo sendo eliminado diante de sua torcida no Mineirão é uma perspectiva que mexe com as emoções da torcida cruzeirense, que se vê cada vez mais determinada a não deixar a oportunidade escapar. Assim, o clássico se torna não apenas uma batalha de 90 minutos, mas uma disputa psicológica em que cada detalhe, cada provocação tem o potencial de mexer com o equilíbrio emocional das equipes. A presença dessa polêmica também eleva a rivalidade entre os clubes a novos patamares. O histórico de disputas acirradas entre Galo e Cruzeiro nunca foi fácil de digerir, mas agora, com a possibilidade de um dos times cair precocemente, a tensão aumenta exponencialmente. O fato de a eliminação de um gigante mineiro estar em jogo deixa o clássico ainda mais carregado de simbolismos. Este tipo de confronto transcende o futebol. É uma verdadeira luta de egos, onde as emoções e as rivalidades ultrapassam os limites do campo, fazendo com que cada gol, cada jogada, seja um reflexo de algo muito maior para as duas equipes e suas torcidas. Além disso, a polêmica acerca da eliminação precoce coloca um foco ainda mais forte na figura dos técnicos e dos jogadores, que precisam lidar com a pressão de se apresentar à altura de um clássico tão carregado de significados. Cuca, como comandante do Atlético Mineiro, sabe que a cobrança será imensa. A necessidade de acertar nos ajustes e de preparar a equipe emocionalmente é crucial. Do outro lado, a confiança de um time como o Cruzeiro, com uma motivação extra devido ao risco de eliminação do rival, coloca ainda mais um peso sobre o Galo. Tudo isso cria uma atmosfera eletricamente tensa, onde a qualquer momento algo pode acontecer para mudar o rumo do clássico. A incerteza de qual time levará a melhor só contribui para a ansiedade que envolve este confronto histórico. Neste domingo, o Mineirão será o palco de um duelo épico, onde honra, história e a luta pelo título do Campeonato Mineiro estarão em jogo. O clássico promete ser carregado de emoção, tensão e, acima de tudo, futebol de altíssimo nível. E a pergunta que não quer calar: quem sairá vencedor deste confronto inesquecível? Fala, torcedor do Galo! Antes de seguir com as notícias, aproveitamos para te convidar a se inscrever no canal e deixar seu like. Assim você fica por dentro de tudo o que acontece no Atlético Mineiro com exclusividade. Vamos lá, continuar com as novidades. Nos últimos dias, um rumor envolvendo uma entrevista de uma vidente tem ganhado grande repercussão nas redes sociais, deixando os torcedores ansiosos e intrigados. A previsão seria sobre o tão aguardado confronto entre Cruzeiro e Atlético Mineiro, duas das equipes mais amadas e tradicionais do futebol brasileiro. O que realmente surpreendeu os fãs foi a declaração da vidente, que promete mexer com as emoções dos torcedores. Mas será que suas palavras são verdadeiras ou apenas mais um jogo mental que vem movimentando as redes sociais? O confronto entre Cruzeiro e Galo é sempre carregado de história e emoção, sendo um dos maiores clássicos do futebol nacional. Ambos os clubes possuem legiões de torcedores apaixonados, o que torna qualquer resultado imprevisível. Para complicar ainda mais, uma vidente famosa revelou que teve uma visão sobre o desfecho deste duelo. Seu poder de prever o futuro já é conhecido, o que faz com que todos fiquem ainda mais atentos às suas palavras, mesmo que pareçam simplesmente uma coincidência ou uma boa jogada de marketing. As redes sociais rapidamente se encheram de especulações e teorias sobre a veracidade da previsão. O que chamou mais atenção foi o tom seguro da vidente, que com confiança disse que o Cruzeiro sairia vitorioso dessa batalha, mesmo diante da força do Atlético Mineiro. Muitos se perguntaram como ela poderia afirmar algo tão categórico em relação a um jogo tão imprevisível. Afinal, no futebol, tudo pode acontecer. E uma simples previsão pode gerar um burburinho que vai além das 4 linhas. Alguns torcedores do Atlético Mineiro reagiram com ceticismo, enquanto outros cruzeirenses começaram a acreditar no poder das previsões.
A verdade é que o futebol sempre teve sua dose de mistério e declarações como essa apenas intensificam as especulações sobre o que realmente pode acontecer no campo. É inegável que o fator psicológico tem um grande impacto nos jogadores e o fato de uma previsão estar circulando pode ter um efeito positivo ou negativo no desempenho das equipes. Como será que a pressão vai influenciar o desempenho dos jogadores? A vidente, conhecida por suas previsões sobre diversos eventos esportivos, tem um histórico que chama a atenção dos mais céticos e também dos que acreditam no poder do oculto. Muitos casos de suas previsões anteriores foram seguidos de perto. E em várias ocasiões ela demonstrou uma incrível precisão ao acertar resultados de jogos importantes. Claro, existem sempre aquelas previsões que não se concretizam, mas o acerto em momentos-chave do futebol brasileiro gerou uma base de fãs fiel que espera ansiosamente por suas palavras. Em 2023, por exemplo, a vidente fez previsões sobre a final da Copa do Brasil, antecipando a vitória de um dos clubes. O desfecho aconteceu conforme ela havia indicado, deixando muitas pessoas de boca aberta. Esse tipo de acerto é o que fortalece a crença em suas habilidades. E desde então, ela se tornou uma figura constante nos debates sobre o futuro das equipes. Isso tem gerado uma espécie de culto em torno de suas previsões, o que faz com que seu nome sempre ganhe destaque quando o assunto é futebol. No entanto, vale ressaltar que a vidente nunca afirma que suas previsões são infalíveis. Ela sempre deixa claro que o destino pode ser alterado por forças externas, o que implica que o futebol, com suas imprevisibilidades e surpresas, é um campo difícil até mesmo para quem tem dons especiais. Mesmo assim, ela mantém uma postura confiante, garantindo que suas visões têm uma base sólida, alimentada por uma combinação de intuição, percepções e energia dos times envolvidos. Esse mistério só aumenta o fascínio por suas declarações. Mesmo com os acertos, a vidente enfrenta também críticas de quem acredita que ela possa estar se aproveitando da credulidade das pessoas. Os críticos afirmam que o futebol é um esporte de incertezas e que qualquer pessoa poderia acertar previsões por simples sorte ou por meio de análises superficiais. Porém, as pessoas que a seguem são unânimes em afirmar que ela tem algo mais do que o simples instinto de um fã de futebol. Para esses, ela é uma verdadeira fonte de previsões que merece ser levada a sério, o que, em última análise, só faz aumentar a pressão sobre suas declarações. Diante da revelação da previsão da vidente, os torcedores do Galo estão, sem dúvida, divididos em suas reações. Para muitos, a simples menção de uma previsão como essa não passa de um truque ou uma jogada de marketing, sem impacto real sobre o desempenho da equipe. Afinal, o Galo tem uma história vitoriosa, uma equipe competitiva e jogadores de alto nível. Acreditar que um dom sobrenatural possa alterar o curso de uma partida é algo que muitos atleticanos consideram apenas uma distração sem qualquer relevância para a realidade dentro de campo. Por outro lado, alguns torcedores mais supersticiosos ou que buscam algum tipo de explicação para os altos e baixos do time têm uma opinião diferente. Para esses, a declaração da vidente pode servir como um alerta, uma espécie de sinal que eles preferem levar em consideração. Será que as energias estão contra o Galo neste jogo específico? Será que a vidente tem algo a mais que os outros não conseguem perceber? Para esses fãs, a previsão pode até afetar a confiança na vitória, alimentando dúvidas e temores sobre o futuro do time. Além disso, há os torcedores que, com tom mais irônico, aproveitam a situação para tirar sarro da vidente, da própria situação. Para esses, tudo não passa de uma história de bastidores, uma tentativa de desviar a atenção das verdadeiras forças do futebol, que, segundo eles, são apenas os jogadores e o trabalho da comissão técnica. Para esses atleticanos, não existe nada que uma previsão possa fazer para mudar a mentalidade vencedora que eles acreditam ser característica do Atlético Mineiro. Independentemente da postura de cada torcedor, o fato é que essa previsão gerou uma discussão acalorada nos grupos de fãs nas redes sociais e até mesmo nos bares, onde a paixão pelo Galo é fervorosa. A opinião dos torcedores é uma verdadeira montanha-russa, variando entre a indignação, o ceticismo e até mesmo o humor. O que fica claro é que no futebol,
Toda e qualquer especulação sobre o futuro tem o poder de mexer com os ânimos, seja ela baseada em fatos ou em intuições. E para os atleticanos, o que realmente importa é ver o Galo em campo e buscar a vitória a todo custo, independentemente das previsões. No entanto, ao final de tudo, uma grande surpresa estava guardada para os fãs. A vidente, em sua entrevista, revelou que o Cruzeiro realmente seria o vencedor desse grande duelo. A declaração, que pegou muitos de surpresa, causou um verdadeiro alvoroço. Agora, resta saber se o time celeste conseguirá transformar essa previsão em realidade ou se o Atlético mostrará que no futebol nada é impossível. O que você acha? Aqui no nosso canal trazemos notícias fresquinhas do Atlético Mineiro todos os dias. Inscreva-se no canal e deixe seu like para continuar recebendo informações exclusivas sobre o nosso Galo. E não esqueça de compartilhar sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Ela é muito importante para o Galo? Até o próximo vídeo.